Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia do nosso curso intensivo 2020. Hoje nós vamos revisar a parte de genética mendeliana. Hoje é a nossa aula 14 do curso, tá? Vocês podem estar percebendo que eu estou num local diferente aqui na escola, é porque nossa escola está em reforma. Então, se você ouvir qualquer barulho aí de martelo, de cortadeira aí no vídeo, não é o seu computador que está chiando a caixa de som, e sim é a reforma que está acontecendo aqui no prédio, mas fizemos o teste anteriormente e acredito que não vai atrapalhar a aula de hoje, tá bom? Então eu preparei uma lista de exercícios coletadas especificamente para essa aula de hoje. Acredito que todos esses exercícios estejam na apostila de Enem que eu deixei para vocês aí, tá? Mas, todo caso, aqui embaixo desse vídeo tem o PDF dos 14 exercícios que eu separei para a aula de hoje, tá? Então, à medida que nós formos, eu vou mostrando o exercício, eu vou revisando com vocês o conteúdo específico de genética nesse caso, tá bom? Lembrando que eu separei aqui todas as questões relativas ao Enem dos vários anos anteriores, né, priorizando os últimos 10 anos do Enem para que a gente possa revisar a genética, ok? Então vamos aqui começar com o primeiro exercício da nossa lista, começando aqui com a questãozinha do Enem de 2017, que diz o seguinte: uma mulher deu à luz... outra coisa, pessoal, se você estiver nesse momento acompanhando a aula comigo, sugiro fortemente que você pause esse vídeo e tente fazer sozinho o primeiro exercício, solte o exercício, e veja a resolução, tá? E assim faça com os outros para que você tente fazer antes de mim. Não precisa fazer a lista inteira, né? Faz o primeiro, pausa o vídeo e solta, confere a resolução e assim nós vamos, tá bom? Então o primeiro fala o seguinte: uma mulher deu à luz ao seu primeiro filho e após o parto os médicos testaram o sangue da criança para determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ele tinha o tipo sanguíneo O negativo, tá? Então, a mãe era O negativo, a criança era O positivo. Então, numa condição como essa, quando eu tenho, por exemplo, a mãe do tipo RH negativo e um filho gerado por ela do tipo RH positivo, pode haver uma incompatibilidade sanguínea. Nesse caso, essa incompatibilidade ela é chamada de eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Tá? Então isso é doença hemolítica do recém-nascido, eritroblastose fetal, é quando a mãe é tipo negativo, independente do tipagem ABO dela, tá? Ela tem sangue negativo e ela gera uma criança positiva. As condições para que isso aconteça, pessoal, sempre é mãe negativo, pai positivo, gerando uma criança positiva. Como o primeiro filho geralmente não tem contato direto, a mãe ainda não tem anticorpos, desde que ela não seja sensibilizada, desde que o exercício diga que ela nunca antes havia recebido transfusão de sangue, tá? Então a gente vai imaginar que a mãe não conhece o tipo RH positivo, então ela não tem anticorpos anti-RH, tá? Essa criança, aquele primeiro filho, não vai sofrer com a doença hemolítica do recém-nascido, mas no momento do parto, quando a placenta acabar se descolando e levando a pequenas hemorragias, sim, haverá contato do sangue do bebê com a mãe. E isso poderá sensibilizar a mãe, poderá fazer com que a mãe crie anticorpos, crie memória imunológica contra um tipo sanguíneo positivo. O que isso acarreta? Para a criança que acabou de nascer, vida que segue, nada de diferente, tá? Ela vai nascer, ela vai para o berçário, tá? Ela vai ter todos os cuidados que todo recém-nascido tem, mas nenhum problema relacionado à rejeição de anticorpos da mãe. Porém,
se essa criança sensibilizou a mãe, uma segunda criança positiva, posteriormente, uma outra gestação, sim, aí essa criança desenvolveria a eritroblastose fetal. Para que isso não aconteça, sempre que essa mulher negativa engravidar de uma criança positiva, ao nascer, após o parto, a mãe deverá receber um soro contendo anticorpos. E qual é a função dessa solução de anticorpos? Essa solução de anticorpos, basicamente, é o quê? É um soro, tá? É um soro. E qual é a função do soro? Vimos até anteriormente em algumas aulas, onde nós falamos que a vacina era algo preventivo, que estimulava o corpo a produzir anticorpos. O soro era algo emergencial, que tinha anticorpos prontos, que atacavam diretamente o problema, né? No caso, o veneno, se fosse o caso, ou até a doença em si, tá? Então, essa função dos anticorpos, do soro que foi aplicado na mãe positiva, qual seria? Modificar o fator RH do próximo filho? Claro que não. Não tem como o soro modificar o fator RH do próximo filho. O próximo filho é definido geneticamente pelos espermatozoides e o ovócito da mãe, tá? Espermatozoide do pai e o ovócito da mãe. Não tem como modificar. Destruir as células sanguíneas do bebê. Esse eu vou deixar um ponto de interrogação, porque muitos me questionaram sobre isso. Como é que o soro vai destruir as células sanguíneas do bebê? Está muito errado isso, tá? Formar uma memória imunológica na mãe, anticorpo pronto, soro, não gera memória. Quem gera memória é o quê? Vacina, anota aí. É a vacina que gera memória imunológica. Outra função, neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. Você vai tomar um soro que vai neutralizar anticorpo produzido pela mãe, não é essa a função deste soro específico. Promover a alteração do tipo sanguíneo materno, vou mudar o sangue da mãe, vou transformar a mãe em positivo. Se não tem sentido a letra A, não tem o menor sentido a letra E, tá bom? A resposta, sim, é a letra B de bola. Por que é a letra B de bola? Ela vai destruir as células sanguíneas do bebê, mas veja, o soro é para destruir alguma coisa. Os anticorpos prontos é para neutralizar alguma coisa. Nesse caso, ele vai neutralizar as células sanguíneas do bebê que ficaram no útero da mãe, que sobraram ali no corpo materno, para evitar que aquelas células restantes, aquelas células que foram perdidas, sensibilize a mãe e ela cria anticorpos para que o próximo filho positivo sofra com eritroblastose fetal. Então essa é a função do soro, destruir as células sanguíneas do bebê, vou completar, que ficaram no útero após o seu nascimento. Aí nós teríamos, tá, a questão correta, letra B de bola. Tudo bem? Questão número 2 fala o seguinte: uma jovem suspeita que não é filho. Um jovem, né? Aqui está escrito uma jovem, não. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é O negativo. Então vamos lá, ó. Questão número 2. Eu tenho lá os pais. E aí eu tenho o jovem, ok? Essa é a questão. Ele acha que ele não é filho dos pais. Por quê? Porque ele é ORH negativo. Enquanto que a sua mãe, a mãe sempre é o círculo na genética e os meninos, né, os homens são os quadrados, a mãe é do tipo B positivo. Então aqui a mãe, RH positivo. E o pai é o A positivo. O pai é A, RH positivo, tá bom? Então o pensamento é esse: se o pai é A mãe é B, se o pai é positivo, a mãe é negativo, ele achou que ele, como O negativo, não poderia ser gerado a partir de um casal assim. Para a gente descobrir, é necessário que nós consigamos, no caso, mostrar os fenótipos, os genótipos, na verdade, porque esses são os fenótipos. Então, o que é o O? O O é o izinho. O que é o negativo? O negativo é o Rzinho, que são duas características diferentes. Cada uma está em um cromossomo, são representadas por características diferentes, então elas são separadas, tá? Mesma coisa aqui, o indivíduo é RH positivo. Então, se ele é A, ele tem que ter um isão A.
Se ele é positivo, ele tem que ter um Rzão. Já esse outro aqui, a mulher, se ela é B, ela tem que ter um Izão B. E se ela é positiva, ela tem que ter um Rzão. Veja, eu não tenho certeza do genótipo dos pais. Mas, pelo que eu tenho, eu sei algumas condições. É possível que este rapaz O negativo seja filho desse casal? É possível. Por quê? Se ele é Izinho, ele poderia muito bem ter recebido um Izinho do pai, o pai A, e ele poderia ter muito bem recebido um Izinho da mãe B. E se ele é negativo, mesmo os pais sendo positivos, porque negativo é recessivo, tá? Ele poderia muito bem ter recebido um Rzinho do pai, pai positivo, e ele poderia ter recebido um Rzinho da mãe positivo. Então, nesse caso, uma criança O, um filho O negativo, poderia ser filho de pais A positivo e B positivo? Poderia, mas com algumas condições. Logo de cara, o que eu poderia descartar, né? Se ele dissesse que ele é O negativo e um dos pais é AB. Porque se um dos parentais é AB, veja só, Izão A e Izão B. Independentemente se é um homem ou uma mulher, se o cara é AB, ele não tem Izinho para enviar para o filho, logo não tem como um AB ter filho O. E o contrário também é verdadeiro, não tem como um O ter filho AB. Então eu consigo ter esse descarte, mas no caso aqui não. Então veja, a condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico dos pais é o pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator RH. Ou seja, o pai é A, heterozigoto para Izinho, a mãe é B, heterozigoto para Izinho, o pai é positivo heterozigoto, a mãe é positiva heterozigoto. Essas condições, se elas acontecerem, sim, é possível que esse rapaz seja filho do casal. Agora as outras todas não são concordantes. O pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema BO e homozigotos para o fator RH, aí eles seriam que Rzão, e Rzão impossibilita o nascimento de filho negativo. O pai seja homozigoto para as duas características, aí ele passa a ser Izão A, o que impossibilita o nascimento do O, tá? E assim vai, as outras alternativas elas vão mudando uma palavra ou outra, mas no fundo, tá? Nenhuma delas vai estar correta, porque a resposta correta da número 2 é a letra A. Tudo bem? Beleza, galera? Vocês estão entendendo isso aí? Tá? Se vocês não estiverem entendendo, vocês não vão poder me dar o feedback imediato, mas estou aberto aí, vocês podem me contactar diretamente no WhatsApp e a gente tira as dúvidas necessárias, tá? Então agora nós vamos para a questão 3, você vai dar uma pausa nesse vídeo e vai resolver a questão 3, depois você solta a resolução. Questão 3, mais uma questão de grupos sanguíneos. Deu para perceber, né, que a minha seleção de questões mostrou bastante que o Enem gosta de cobrar grupos sanguíneos quando se fala em genética, tá? Então veja essa. Em um hospital, havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotulados com os códigos de 1 até 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro. O soro anti-A e o soro anti-B, que resultou no seguinte quadro. Só para lembrar aqui, tá, gente? O soro, ele é igual a anticorpos. Tá? Então, nesse caso, soro anti-A e soro anti-B. Então, ele pega... Vamos só para recapitular como é que eu uso essa técnica de soro para identificar sangue. Então, por exemplo, eu vou pegar lá e vou tirar o sangue do paciente, uma gotinha de sangue, se eu for fazer a tipagem sanguínea tradicional, aquelas que a gente faz na escola, tá? Tira uma gotinha do paciente aqui e coloca na lâmina. Coloca na lâmina, tá? 3 gotinhas são suficientes. E aí, nessa primeira gota de sangue, eu vou pingar, presta bem atenção, o anti-A. Na segunda gota de sangue, eu vou pingar o anti-B. E na terceira gota de sangue, eu vou pingar o anti-RH. Tá bom? Então, o que é o pingar? Presta bem atenção.
Eu vou pingar e vou esperar que aconteça uma reação de aglutinação. Eu vou esperar que aconteça uma reação, tá, de encontro do anticorpo com o antígeno que ele está procurando. Então, o sinal, vou colocar aqui alguns sinais de positivo, indica que a reação aconteceu. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso fazer a seguinte associação. Se tiver sinalzinho de positivo, indica que aglutinou. Aglutinou indica que o anticorpo encontrou o antígeno. Se tiver um sinalzinho de negativo, indica que não aglutinou. Quer dizer que o anticorpo não encontrou o antígeno. Então, por exemplo, num caso como esse, ó, pá. O que acontece? O anti-A encontrou o seu antígeno. Quem que é o antígeno do anti-A? Presta atenção, eu não estou perguntando qual tipo sanguíneo tem o anti-A. Se você for pensar assim, quem que tem anti-A? É o tipo B. Ah, então quer dizer que o cara é do sangue B. Não estou perguntando isso. Eu pinguei um soro e esperei que a reação acontecesse. Ela aconteceu e deu positiva. Quer dizer que o anti-A encontrou o A. O anti-B não encontrou o B. O anti-RH não encontrou o RH. Quer dizer que esse indivíduo é o quê? A negativo. Ok? Mais uma vez aqui, ó, para que vocês possam treinar. 3. E aí a reação foi assim. Veja. O que aconteceu? Anti-A encontrou o A, anti-B encontrou o B, RH não encontrou. Então esse cara é o AB negativo, tá? Então é assim que funciona. Então veja aqui na tabela. Eu tenho um lote número 1 de 22 litros e aí eu pinguei o soro anti-A. O soro anti-A não aglutinou. Se não aglutinou, não tem A. O soro anti-B aglutinou. Se aglutinou, tem B. Então esse primeiro lote é do sangue B. O segundo lote tem 25 litros. Eu pinguei o anti-A, aglutinou, então tem A. Eu pinguei o anti-B, não aglutinou, então esse lote número 2 é sangue do tipo A. O lote 3 com 30 litros aglutinou com o anti-A, ou seja, tem A, aglutinou com o anti-B, ou seja, tem B. Quer dizer que esse tipo sanguíneo é anti-B. Anti-B, desculpa, é AB, tá? Com 15, não aglutinou, quer dizer que é o sangue do tipo O, 0, não tinha nem A nem B, era 0, não aglutinou. E por fim, mais 33 litros de soro do tipo B, tá? Porque não aglutinou e aglutinou. Então aqui eu tenho 2 lotes do tipo B, seriam ali 33 mais 22, 55 litros de sangue do tipo B, ok? Mas a pergunta é, quantos litros de sangue eram do sangue do tipo A? Depois que você identificou, fica muito mais fácil isso aí, né? Então o sangue do tipo A era do lote número 2, com 25 litros, certo? Mas o mais importante que eu tenho para extrair dessa questão é esse conceito aqui, para você fazer a identificação, tá? Quando ele te pedir o anti-A, o anti-B, para você identificar o tipo sanguíneo para relacionar, tá? Com a doação sanguínea, tudo bem? Então, espero que vocês tenham acertado essa questão. Agora, pode passar adiante, vai lá fazer a questão número 4 e solta o vídeo para ver a correção. Questão número 4, olha lá. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exames de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere uma mulher que teve um filho cuja paternidade, está escrito filo, tá? Mas não é filho, é filho, cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era do tipo AB e o seu filho do tipo B, tá? Qual o genótipo do homem não poderia excluir a possibilidade dele ter esse filho com a mulher? Então vamos lembrar algumas coisas, ó, com relação a fenótipo. Com relação a fenótipo, eu tenho que lembrar, a pessoa que é do sangue do tipo A, ela tem um fenótipo, então ela vai ser um genótipo
tá? Fenótipo é o que eu vejo, fenótipo que é o que é identificado no exame de tipagem sanguínea. Quando você faz o exame de tipagem sanguínea, o cara fala se você é A, se você é B, se você é O, se você é AB. Ele não fala se você é Izão A, Izão B, Izinho, Izinho, Izão A, Izinho. Ele está falando só o tipo sanguíneo. Mas, por exemplo, o fenótipo A, ele pode ter dois genótipos. Ele pode ter Izão A, ou ele pode ter Izão A, Izinho. Ok? O fenótipo do tipo B, ele pode ter também dois genótipos. Izão B, ou Izão B, Izinho. O genótipo AB, o fenótipo no caso, só pode ter um genótipo, que é o Izão A, Izão B. E finalmente, o fenótipo O só pode ter o genótipo Izinho, Izinho. Isso com relação a fenótipo e genótipo, tá bom? Ainda nós temos as relações de aglutinina e aglutinógeno, tá? Então, no caso, o cara que tem nas suas hemácias, ele tem antígeno ou aglutinogênio, tá? Antígeno aglutinogênio. A, ele tem o A. B, ele tem o B. AB, ele tem A e B. E O, ele não tem nada, porque O é o zero, ok? E ainda aqui, no plasma, ele vai ter a glutinina ou o anticorpo. Que nesse caso, se o cara é A, seria anti-B. Se o cara é B, seria anti-A. Se o cara é AB, ele não teria os anticorpos. E se o cara é O, ele é anti-A e anti-B. Tá? Então essa tabelinha é fundamental para que você acerte questões de grupo sanguíneo. Então veja, no caso, ele disse que a mulher em questão é do tipo AB e o filho dela é do tipo sanguíneo B. Se a mulher é AB, cara, eu não sei, mas o filho dela é do tipo B, o que eu sei? Eu sei que essa mulher, ela é Izão A, Izão B, isso eu tenho certeza. E eu sei que esse rapaz é do tipo B, então ele é Izão B traço. O que ele pode ser? Ele pode ser Izão B, ou ele pode ser Izão B, Izinho. Ou seja, a pessoa que doou o outro alelo, que eu imagino o quê? Que a mãe, obrigatoriamente, como a mãe é a B, a mãe obrigatoriamente doou esse Izão B para ele. Porque se ela tivesse doado o Izão A, ele já não seria B, tá? Então, para completar o genótipo dele, visto que ele é B, e a gente sabe que ele já tem um B, desculpa, e esse B é proveniente da mãe, tá? O pai só pode ter contribuído com outro B ou com um Izinho. Então, vamos olhar aqui, ó. Letra E, Izinho, Izinho. Pode ser, pai pode ser O. Izão B, Izinho. Tem os dois alelos possíveis. Pode ser o pai da criança. Izão B, tem os dois alelos possíveis. Izão A, Izinho. Izão A não pode, mas o Izinho pode, poderia ser. Agora, se ele for do tipo A homozigoto, Izão A, aí não tem como. Porque se ele for Izão A, obrigatoriamente ele teria que doar um Izão A para o filho. E aí ele não seria mais do tipo B, ele passaria a ser AB. Tá? Essa seria a condição. Portanto, dos 5 genótipos que tem ali na alternativa, a letra A é o único genótipo que não poderia ser o pai dessa criança, ele seria excluído. Como ele disse no exercício, tipo sanguíneo para paternidade, ele é muito mais para exclusão de paternidade do que para confirmação de paternidade. Nesse caso, se o pai fosse qualquer um daqueles suspeitos ali,
se eu tivesse 5 homens na parada e 4 fossem essas alternativas, se o cara fosse A, fosse B heterozigoto e O, eu não poderia excluir nenhum desses. Eu só excluiria o cara que é A homozigoto, isão A, isão A. Esse estaria excluído. Beleza? Espero que vocês tenham acertado essa. Vamos para a questão número 5. Dá uma olhada lá. A questão número 5 também é uma questão sobre grupos sanguíneos. E ela também fala sobre transfusões. Então dê uma olhada aqui comigo, ó. O quadro a seguir refere-se aos grupos sanguíneos humanos e seus respectivos genótipos. O esquema seguinte representa as possibilidades de doação entre diferentes grupos sanguíneos. Então aqui ele trouxe o quadro dos grupos sanguíneos, os fenótipos, o quadro dos genótipos, que eu acabei de mostrar aqui na questão anterior, e ali ele mostra as transfusões. Ele passou ali de um jeito, cada um doa e recebe para ele mesmo, e todos doam para o AB, e o O doa para todos. Então seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui o O, o AB, o A e o B. Aí eu copio cada um na frente dele mesmo, dessa forma. Aí eu penso que cada um doa e recebe, tá? Para ele mesmo. Só lembrando, doa e recebe para ele mesmo. Aí o O é o doador universal, então ele doa para o A, doa para o AB e doa para o B. E o AB é o receptor universal, ele recebe de todo mundo. Então aqui nós teríamos um quadrinho simples de transfusão sanguínea, lembrando que o O seria o doador universal, enquanto que o AB seria o receptor universal, tá? Lembrando sempre que quem é o verdadeiro doador universal é o O negativo, quando eu envolvo, né, o fator RH, e o verdadeiro receptor universal é o AB positivo, porque o AB positivo nunca vai rejeitar ninguém, enquanto que o O negativo nunca vai ser rejeitado, tá bom? Então é isso. Aí nós temos aqui, ó, vamos analisar a outra parte do exercício. Um casal tem 3 filhos, sendo um do grupo A, então vou colocar aqui, ó, o casal, quadrado e a bolinha, tem 3 filhos. O primeiro é do grupo A, o segundo é do grupo B e o terceiro é do grupo O. O segundo é do grupo B e o terceiro é do grupo O, tá? Considerando somente o sistema BO, então esquece o RH positivo e negativo, certo? Para fins de transfusões sanguíneas, a probabilidade do casal dar à luz a uma menina que no futuro possa doar sangue para todos os seus irmãos. Uma menina que no futuro possa doar sangue para todos os seus irmãos. Então, primeiro, para fazer esse cruzamento, eu tenho que identificar qual é o fenótipo e depois o genótipo do casal. Veja, o único que eu tenho certeza aqui é o terceiro filho, que é O, é izinho, izinho. Logo, um izinho veio do pai, um izinho veio da mãe. Agora veja, eu tenho o primeiro e o segundo filho sendo A e sendo B. Lembra que para ser A eu tenho que ter isão A, e para ser B eu tenho que ser isão B, independente do que tem aqui na frente. Se é isão A, isão B, mas provavelmente deve ser isão A, izinho, porque os pais são izinho. Independente de onde veio, gente, não importa. Alguém mandou o isão A para o primeiro filho, eu vou colocar que foi o pai, e alguém mandou o isão B para o segundo filho, que eu vou colocar que foi a mãe. Porque não pode ter vindo do mesmo indivíduo, porque é obrigatório que ambos tenham pelo menos um izinho. Então aqui eu descobri, eu sei que os pais são do tipo A heterozigoto e do tipo B heterozigoto nesse caso. Então o que vai acontecer? Para que a menina seja o que, gente? Possa doar sangue para todos os irmãos. Quem que tem que doar sangue para todo mundo? É O. Então a minha pergunta é a probabilidade P de uma menina, ou seja, menina, O, izinho, izinho. É isso que eu quero. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o genótipo dos pais, isão A, izinho do pai, com isão B, izinho da mãe, e vou fazer a distribuição. Aqui é muito pessoal.
Você pode fazer a distribuição como eu vou mostrar para você, ou você pode fazer o quadro, a tabelinha dos gametas. Então, basicamente, é uma distribuição qualquer. Este primeiro do pai vai combinar com o primeiro da mãe, isão A e isão B. O primeiro do pai vai combinar com o segundo da mãe, que é isão A e izinho. Agora, o segundo do pai pode combinar com o primeiro da mãe, isão B e izinho. E o segundo do pai pode combinar com o segundo da mãe, izinho e izinho. Quando eu tiver pais heterozigotos, um é A e o outro é B, eu vou ter todas as possibilidades possíveis de fatores, né, de grupos sanguíneos ABO dentre os resultados. Então é 1/4 para cada um. Então nesse caso, para ter uma O, sangue O, é 1/4, ok? Então nesse caso eu vou ter, ó, probabilidade de ser menina é meio, porque ou é menina ou é menino. Então nesse caso ser menina é meio. E ser doador universal, ou seja, doar sangue para todos os irmãos, ser do grupo O, 1/4. Regrinha do E, na genética a regrinha do E você multiplica, menina e O, e a regrinha do OU na genética você soma. Então se for um caso, qual é a chance de você ter indivíduos AB ou A ou B? AB ou A ou B. Então aqui é 1/4 mais 1/4 mais 1/4, totalizando 3/4. AB ou A ou B, tá? Essa foi a pergunta que eu fiz aqui. Mas aqui no meu resultado daria o quê? 1/8. 1/8 seria o quê? Metade de 1/4. Então 1/4 é 25%, metade de 1/4 é 12,5%. Tá? Essa é a resposta da questão 5 da nossa lista de exercícios. Vamos agora passar para a questão 6 e aí você resolve a questão e veja a resolução logo em seguida. Vamos lá? Aqui na questão 6 a gente já começa a sair um pouco do campo dos grupos sanguíneos. Nós vimos aqui, eu falei que eu preparei uma lista de 14 exercícios, sendo que 5 primeiros foram de grupos sanguíneos. A gente vai começar a sair um pouquinho desse meio de grupos sanguíneos para abordar uma outra parte da genética chamada de herança sexual ou herança ligada ao sexo, tá? Então veja, a distrofia muscular Duchenne, DMD, é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Quando ele fala isso, ele está dizendo que isso é uma característica ligada ao sexo. Qual é a principal diferença de falar que é autossômica ou é ligada ao sexo? Autossômica, os genes estão localizados dentro dos cromossomos autossômicos, que são aqueles que determinam características para homens e mulheres. Por exemplo, o albinismo, a miopia, a capacidade de dobrar a língua, a polidactilia, a fenilcetonúria, todas essas características são autossômicas, ocorre tanto em homens quanto em mulheres na mesma proporção. Mas quando eu falo que ela é ligada ao sexo, já estou mostrando que o sexo da pessoa vai influenciar na frequência. Algumas doenças ligadas ao sexo são mais frequentes em homens, outras em mulheres, então existe uma discrepância, existe uma diferença, tá? Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas, veja aqui, eram portadoras de um gene, de um alelo mutante recessivo para esse gene, ou seja, elas eram heterozigóticas. Então é como se fosse assim, ó. Eu tinha um X azão e um X azinho. Porque diferente da autossômica, que eu só escrevo azão, 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 azinho, 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 aqui eu tenho que demonstrar que ela está ligada ao sexo, está ligada ao cromossomo X. Então é sempre X ligado ou elevado a alguma letra, tá? Então esse seria o chamado zigoto. O zigoto 2N, que foi resultante da fecundação e tinha esse cariótipo aqui. O que acontece? Na mulher, a herança ligada ao sexo, né, nesse caso específico, que é recessiva, ela só se manifesta em dose dupla. Então, este zigoto feminino, porque é um XX,
por ser heterozigoto, não manifestaria a distrofia muscular. Para que a distrofia se manifestasse, ela deveria ser homozigótica recessiva, XAzinho, XAzinho. Mas, o que acontece? Como nos homens eu tenho essa situação, se o homem for XAzão, Y, ele é normal. Se ele for XAzinho, Y, ele tem a distrofia. Então a distrofia, o que acontece? Ela é grave e ela mata o homem antes dele atingir a maturidade sexual. Então, teoricamente, o que vai acontecer? Homens que têm filhos ou filhas jamais podem ter o gene recessivo, porque ele tem que ser o gene dominante, ele tem que ser saudável, ele não pode ter distrofia, porque ele não vai se reproduzir. O que acontece então? Por esse pensamento, só homens teriam a distrofia muscular, visto que a mãe portadora, a mãe heterozigótica não manifesta a doença, mas quando ela passa o XAzinho para o filho, ele tem a doença. E ele nunca terá a oportunidade de passar adiante, sendo que ele nunca vai, teoricamente, possibilitar o nascimento de uma mulher XAzinho, XAzinho. Então, nessa definição, a distrofia muscular do Duchenne só ocorreria nos homens, mas ela pode acontecer em mulheres, justamente porque esse texto está explicando, né? The American Journal of Human Genetics, né? Esse texto disse isso. Então, veja, o interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante. Isso é, uma das gêmeas monozigóticas idênticas apresentou a distrofia muscular, já a outra não apresentou. Isso, gente, só pode ser observado em genes que estão localizados ligado ao sexo no cromossomo X. Se fosse um gene autossômico ligado a qualquer um dos cromossomos autossômicos, do par 1 ao par 22, eu não observaria isso. Mas especificamente no par sexual eu observo. Por quê? Após a formação do nosso zigoto, principalmente no caso se for as mulheres, na mulher existe uma chamada hipótese de Lyon, tá? Hipótese de Lyon, que é a hipótese da compensação de dose. Compensação de dose. O que é isso? A mulher tem um X a mais que o homem. Então ela precisa inativar esse X a mais que ela tem para que o genótipo masculino e feminino fique equilibrado. O que acontece, então vamos pensar assim, ó. Esse zigoto foi gerado de uma única fecundação e se dividiu em dois zigotos idênticos, né? Ou dois embriões idênticos. Zigotos não, dois embriões idênticos. Vamos pensar que neste embrião aqui, a maioria das células permaneceu com o X-azão ativo. E aqui eu tenho chamado cromatina sexual. A cromatina sexual é o X inativo, ok? Então, nesse caso, vai ser uma mulher que apresenta o quê? O fenótipo normal. Fenótipo normal, tá? Só que a outra gêmea, aquela que se desprendeu dela, tá? É um organismo diferente, é um corpo diferente, é uma vida diferente. Então essa hipótese de Leão, como é aleatória, ela pode ter inativado o X-azão, o X saudável, e ativado apenas o X doente. Então nesse caso, a cromatina sexual, que é o inativo, é o X bom, é o X saudável. Então essa mulher, essa gêmea idêntica, a irmã gêmea, passa a ter o fenótipo da distrofia muscular do Duchenne. Essa é a explicação mais plausível, mais provável. Então veja, letra A, dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. Falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária
anterior à separação dos dois embriões. Inativação aleatória de um dos cromossomos X numa fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Então você teve uma fecundação, a formação do zigoto, você teve uma divisão que resultou na formação de dois embriões idênticos e após essa divisão, a inativação aleatória dos cromossomos X gerou esse fenótipo diferente. Beleza? Acertaram aí? Deixa um comentário para mim, tá? E vamos seguir na nossa lista agora a questão número 7. Vamos lá. Olha lá, a questão 7 também é de herança sexual. Veja o que ele diz. Os indivíduos de uma população de uma pequena cidade fundada por uma família de europeus são frequentemente frutos de casamentos consanguíneos. O que é um casamento consanguíneo? Casamento consanguíneo é quando duas pessoas têm filhos e essas duas pessoas têm um certo grau de parentesco, tá? Então elas são primos de primeiro grau, de segundo grau, em casos mais extremos, né? Pode até ser irmãos, ok? Então quando você tem algum grau de parentesco, existe uma maior chance de doenças recessivas aparecerem. Por que é uma doença recessiva? É quando dois genes iguais, dois alelos iguais se encontram e se manifestam. Eu posso ter, né? Por que uma doença dominante não? Porque a doença dominante basta um alelo. Então, qualquer pessoa na família que tiver o alelo dominante, ela vai manifestar a doença e você vai descobrir, você vai saber, tá? Antes de casar com aquela pessoa, você vai saber se ela tem alguma doença grave, alguma coisa dominante. Mas se ela for recessiva, às vezes você não sabe. Se seu avô, por exemplo, seu avô paterno tiver um alelo recessivo, está escondido lá nele. Existe uma possibilidade de seu avô paterno ter passado para o seu pai. Existe uma possibilidade de ele ter passado para você. Agora, se você está tendo filho com uma pessoa que tem o mesmo avô paterno que você, né? Uma prima sua, por exemplo, um primo seu, existe uma chance também dessa pessoa ter o alelo recessivo. Vocês não sabem disso. Ninguém faz análise genotípica para ter filho, né? Então existe uma possibilidade desses genes se encontrar no seu filho. Claro. Tudo é cálculo, né, gente? Se eu não fizer um exame específico para saber se eu tenho ou não determinado gene recessivo, eu só vou ficar calculando. Então, teria que saber se o vô tem, qual é a chance do vô passar para o pai, qual é a chance do pai passar para mim, qual é a chance do vô passar para o tio, qual é a chance do tio passar para a filha e qual é a chance dos dois passar para a criança. Não é assim, casou com o primo, teve filho com o primo, vai nascer criança com problema. Não é assim. Tá? Mas aumenta a possibilidade, ok? De casamento consanguíneo. Grande parte dos grupos familiares dessa localidade apresenta membros acometidos por uma doença rara, identificada por fraqueza muscular progressiva, com início aos 30 anos de idade. Em famílias com presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Então veja, por que essa explicação? O pai e a mãe são saudáveis, mas o filho do sexo masculino é afetado, ok? Mas em famílias cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% da descendência, independente do sexo, é afetado. Então, por exemplo, o pai, a mãe. O pai tem a doença, a mãe não tem a doença, mas ela é portadora. Nesse caso, 50% da prole, 50% dos filhos são afetados. Mas veja que ele falou pai, não qualquer um dos dois, tá? Considerando as características populacionais, o sexo e a proporção de indivíduos afetados, qual é o tipo de herança da doença descrita no texto? A coisa mais interessante aqui é essa relação. Nenhum dos dois é afetado, somente meninos são afetados. Meninas não são afetadas. Para que as meninas sejam afetadas, obrigatoriamente o pai tem que ser afetado, tá? Por isso que isso não pode ser uma doença autossômica. Por quê? Se fosse autossômico, vamos pensar comigo, o que é autossômico? É o azão, azinho.
Se fosse autossômica, pais iguais com filho diferente, o diferente é recessivo, ele teria que ser azinho. Tudo bem? Então tá. Sendo que ele é azinho, o pai seria azão-azinho, a mãe seria azão-azinho. Nesse caso, gente, independe do sexo. Esse menino teria chance de 1/4 de ser afetado e uma menina também teria chance. Não seria exclusivo do sexo masculino, tá? Então, nesse caso, não pode ser autossômica. Pode ser sexual. Se esse rapaz é afetado, ele é X-azão Y, o X-azinho Y. O pai dele é normal, X-azão Y. E a mãe é portadora, ou seja, ela é X-azão X-azinho. Por que não pode ter menina afetada nessa família? Porque para a menina ser afetada, ela teria que ser assim, X-azinho, X-azinho. Então, o azinho vem da mãe, beleza, mas um azinho obrigatoriamente tem que vir do pai. Neste caso, o pai não tem o azinho afetado, porque ele é normal, tá? Agora, nessa situação, ó, o pai seria X-azinho Y e a mãe seria portador. Aí eu faria o cruzamento. Como é que eu faria o cruzamento? Ó, X-azinho Y do pai com X-azão, X-azinho da mãe. Eu posso usar a mesma distribuição que eu mostrei para vocês nas questões anteriores. Primeiro do pai com o primeiro da mãe. Sempre eu coloco o maiúsculo na frente. X-azão, X-azinho. Primeiro do pai com o primeiro da mãe. X-azinho, X-azinho. Segundo do pai com o primeiro da mãe. X-azão Y e segundo do pai com o primeiro da mãe, X-azinho Y. Nesse caso, como já está explícito mostrando os X e o Y, não preciso multiplicar por meio caso exija o sexo. Então aqui eu tenho uma mulher normal, eu tenho uma mulher afetada, aqui eu tenho um homem normal e aqui um homem afetado, ok? Então ele disse, ó, lembra aqui, mas em famílias cujo pais é acometido pela doença e a mãe é portadora, que é o caso ali que eu fiz, 50% da descendência é afetada. Então, 1, 2. 2 em 4, 50%. Então, isso, gente, é um caso de uma herança ligada ao sexo recessiva. Herança ligada ao sexo recessivo. Tá bom? Então, recessiva ligada ao cromossomo X, essa é a resposta. Dominante ligada ao X. Por que não é dominante ligada ao X? Porque se ele dissesse que era dominante ligada ao X, em famílias cujo pai é acometido pela doença, 100% das filhas seriam doentes. Nós vamos ver isso na próxima questão. Recessiva ligada ao Y, porque se fosse Y, obrigatoriamente todo homem seria afetado. Todo homem que tivesse o Y afetado, seria afetado. Esse menino aqui jamais poderia ser doente e o pai dele, não. Ele teria que ter herdado obrigatoriamente do pai, tá? Recessiva autossômica, a gente viu que não é autossômica porque pais iguais com filho diferente, o diferente é recessivo e não bateu, no caso, a questão, tá? Então essa é a nossa questão número 7. Vamos agora para a questão número 8. Bora lá. Questão número 8 tem uma baita de uma família e um heredograma aqui para a gente analisar. Ó. No heredograma, os símbolos preenchidos apresentam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadradinhos e mulheres pelo círculo. Qual o padrão da herança observado por essa doença? Então nós podemos observar ali, temos 1, 2, 3, 4 gerações, né? 4 gerações representa você, seus pais, seus avós e seus bisavós, mais ou menos assim, certo? Então eu tenho lá os pintadinhos. Vamos dar uma olhada, primeira coisa, é claro que isso não é um parâmetro muito exato, tá? Mas primeira coisa, eu vou contar quantos homens e quantas mulheres são afetados. Vamos contar? Então veja, homens primeiro, ó. Primeira geração, 1, 2, 3. Eu tenho 3 homens afetados.
Agora as mulheres. Primeira geração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só, gente, eu não posso tirar conclusões precipitadas, tá? Mas, numa grande família como essa, quando eu tenho um número discrepante entre os sexos, como é o caso aqui, não é 7 e 6, 8 e 6, é 12 para 3. Então a diferença aqui, ó, essa diferença, isso mostra, tá? Mostra não se tratar de uma característica autossômica. Tá? Porque se fosse autossômico tinha que estar meio a meio, pau a pau ali, homem e mulher disputando quem tem mais caso, e não é. As mulheres estão disparadas. Isso geralmente mostra que é uma herança ligada ao sexo. Ligada ao X. Poxa, professor, acabamos de fazer uma questão de uma herança ligada ao X, ligada ao sexo, onde era o homem o maior afetado. Aí que tá. Quando a herança ligada ao sexo, que é aquela ligada ao X, ela é recessiva, ou seja, eu preciso de 2 cópias erradas para que ele se manifeste, ele é mais comum nos homens, porque o homem só precisa de uma cópia para se manifestar. A mulher precisa de 2 cópias, então ele é mais raro na mulher e mais comum no homem quando a herança ligada ao sexo é recessiva. Mas se a herança ligada ao sexo for dominante, muda o perfil. Como a mulher tem 2 possibilidades, né, de ter azão, xazão, xazão ou xazão, xazinho, ela já é doente nesse caso, ela já tem anomalia. O homem não, ele continua naquele 50%, que ele só tem um X mesmo, então se ele for afetado ou não, tudo bem. A mulher já passa a ter uma possibilidade maior. Então nesse caso, se for dominante ligado ao sexo, a chance de ter mulheres acometidas é maior. Mas como é que eu vou tirar essa conclusão? Veja, sempre que eu tiver um homem afetado, o que significa que esse homem é afetado? Significa que ele é um X, azão, Y, e esse azão é afetado. Se a mulher não for afetada, obrigatoriamente ela é XAzinho, XAzinho, ela tem que ser recessiva, tá bom? Então esse é o perfil dessa característica. Aí eu tenho um menino, esse menino é normal. Por que esse menino é normal? Porque ele vai receber um XAzinho da mãe e vai receber um Y do pai. Nessa família, nessa configuração, um menino jamais poderá ser afetado. Olha que curioso isso. O pai é doente, a mãe é normal, mas o menino jamais poderá ser afetado. Agora, olha em compensação, gente. Todas as meninas que esse casal tiver, e se for, né, aquelas famílias antigas com aquele monte de filho, igual aquele seriado da televisão, A Casa das 7 Mulheres, né? Todas as mulheres filhas daquele cara não vão herdar o Y, lembra? Se é mulher tem que ter o X. E como o cara só tem um X e esse X é o X com problema, é o X que ele vai passar, ele só tem aquele, vai passar aquele para elas. E a mãe, não, a mãe não tem nada, então ela passa o X normal. Só que como é uma doença recessiva, doença dominante, todas as meninas, filhas desse cara, obrigatoriamente serão afetadas. Então veja, ela é um padrão dominante autossômico? Não. Por quê? Porque tem muito mais mulheres afetadas do que homens. Ela é um padrão recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre transmissão do pai para os filhos. Ocorre transmissão do pai para os filhos, mas do pai para as filhas e não para o menino, tá bom? Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida de pais heterozigotos para os filhos.
já não dá, já dá para perceber que não é ligado ao Y, porque, por exemplo, você tem este cara afetado e este menino normal. Se fosse Y, gente, se fosse o Y aqui, ó, obrigatoriamente eles deveriam ser afetados também. Dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam anomalia. Essa é a resposta correta, tá? Codominante autossômico, aí não vem ao caso aqui também, tá? Então essa foi uma questão do Enem do ano de 2014, que falava sobre herança dominante ligada ao sexo. Vimos uma herança recessiva e agora uma herança dominante, e agora nós vamos para a questão número 9, que é a próxima. Questão número 9 é uma questão de porcentagem. Até agora nós vimos 8 questões, né? Se eu não me engano, uma só tinha valores ali pedindo. O restante foi mais uma parte teórica para identificação, né? Não teve que fazer uma conta específica. Então veja que o Enem não pede tanto isso, mas pede. E genética é basicamente isso, né? Então vamos treinar essa parte também. Então veja, a acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em cada 1 a cada 25 mil pessoas. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigóticas recessivas, ou seja, o cara que não é anão, o não anão, ficou estranho, né? Ficou meio cacofônico, não anão, né? Ou não anãs, ok? Acho que não anãs fica melhor, né? Do que não anão. Não anãs, tá? São azinho. Enquanto que as pessoas anãs são azão traço. Na verdade, o que acontece, gente? Isso é um caso de letalidade, tá? A acondroplasia, o azão, ele é tão grave que ele é letal em homozigose. Ele é letal em homozigose, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque o texto não citou isso. Quem estuda genética para o vestibular de uma maneira aprofundada, tem base disso, sabe que a acondroplasia é um caso típico de letalidade na espécie humana. Então, quando você vê uma pessoa não anã, como ele listou aqui, você sabe que ela é recessiva, que ela é azinho. Quando você encontra um anão, você já sabe, se ele tiver acondroplasia, que ele é azão, independente se ele é com a característica dominante. Ah, mas ela não podia ser azão? Segundo a literatura, o acondroplásico, o azão é letal, então ele morre antes de nascer, é um aborto. Mas ele não trouxe essa questão aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com conceitos prévios que nós temos na hora de aplicar. Faça exatamente o que essa questão mandar, tá bom? Então veja, José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. Então vamos falar com o José aqui, ó. O José, ele é anão. Se ele é anão, ele tem um azão. Concorda comigo? Aí, ele é filho de mãe anã, então a mãe do José tem um azão também, e o pai dele não tem nanismo. Então o pai do José é azinho, logo eu tenho a conclusão que o José é azão. Tudo bem? Então descobri. Ele é casado com Laura, que não é anã. Veja, aí está a questão. O José casou com a Laura. E a Laura não é anã. Se a Laura não é anã, ela é azinho. Mesmo que eu não levasse em consideração a questão da letalidade, aqui não faria falta. Por quê? Porque qualquer cruzamento entre um indivíduo heterozigoto e um homozigoto recessivo vai dar isso aqui, ó. Primeiro do pai com o primeiro da mãe, azão. Primeiro do pai com o segundo da mãe, azão. Segundo do pai com o primeiro da mãe, azinho. Segundo do pai com o segundo da mãe, azinho. Ok? Então sempre vai dar isso. 50%, 50%. Não tem problema. Mas teríamos um problema se o cruzamento que ele tivesse me dado fosse esse. Um casal de anões cujos pais, no caso, um dos pais não tinha nanismo, vamos chegar nessa conclusão. Aí eu vou fazer a distribuição.
entre eles e nós vamos chegar a este grupo aqui, ó, que é o tradicional. Tá? Nessa situação, gente, para ser fiel à literatura, o indivíduo azão, ele tem aborto. Então, na verdade, 2 anões, tá? São heterozigotos, porque para ele nascer, ele já é heterozigoto. Se ele fosse azão, ele tinha morrido, tá? A chance de um casal de anões ter filhos anões não é de 2/4, não é de meio, é de 2/3. A chance de um casal de anões ter uma criança sem nanismo, né, não anã, é de 1/3. Por quê? Esse caso é de aborto. Mas não vem ao caso nessa questão do Enem, tá? Nessa questão do Enem, qual a probabilidade de terem uma filha anã? A chance de nascer um anã é de meio. Então a probabilidade de ter uma filha azinho, desculpa, anã é azão. Uma filha azão é igual meio vezes meio, que vai dar 1/4. E 1/4 é 25%. E 25% é a letra B. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido essa. Dá uma copiadinha aqui para lembrar que a acondroplasia ela é letal em homozigose, tá bom? Vamos para a questão número 10 agora. Vamos lá para a questão 10, tem mais um heredograma. Ó, o heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Mulher com anomalia, mulher sem anomalia, homem com anomalia, homem sem anomalia. O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para anomalia genética aos seus filhos, calcula a probabilidade de ser portador do alelo é D. Veja só. Eu tenho uma mulher, eu tenho um homem. Uma mulher e um homem não é parâmetro para eu relacionar se ela é ligada ao sexo ou não, tá? Eu tenho aqui uma mulher afetada com um homem sem estar afetado. Então, se ela fosse uma doença recessiva ligada ao sexo, esse cara tinha que ser doente, tá? Se essa fosse uma doença dominante ligada ao sexo, talvez, né? Talvez as meninas, aqui ó, dominante ligado ao sexo, esse cara doente, essa menina tem que ser doente. Então não era nem ligado ao sexo, não pode. Isso aqui é autossômico. Como é que eu sei que é autossômica? Porque tem a mesma proporção e eu acabei de eliminar a probabilidade de ser ligada ao sexo. Então, pais iguais com filho diferente, o diferente é recessivo. Pais iguais com filho diferente, o filho ou é recessivo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o 11 é azinho, o 7 é azão, o 8 é azão. Quem que ele está falando? Está pedindo quem? Está pedindo o 10. O 10 é azão traço, porque ele poderia ser tanto azão quanto azão. Ah, mas e os outros? Se você quiser treinar e colocar o genótipo em todo mundo, faça isso. Mas eu não preciso, porque ele não vai perguntar dos outros e eles não vão ter influência nisso, tá? Eu vou só trazer para cá essa questão. O 7 é assim, o 8 é assim, tá? E as possibilidades, todas possíveis. Azão, azãozinho e azinho, ok? Só que aí eu tenho o seguinte, o cara é assim, ó. O 10, ele é desse jeito, ele é azão traço. Ele já nasceu, ele quer saber qual a probabilidade dele ser portador do alelo recessivo para a doença, do alelo da doença. Ele já nasceu. Se ele já nasceu, toma muito cuidado, que a maioria aqui, gente, vai marcar meio ou 2/4. Ah, qual que é a chance dele ser azãozinho? 2/4. Cuidado. Se ele já nasceu, ele não pode ser azinho. Ele já nasceu, ele tem um azão, ele já escapou, ele não é doente, ele não vai ter anomalia. Mas ele quer saber qual a chance dele ser azãozinho, dele ter o gene escondido lá dentro. Eu descarto essa possibilidade. Só me sobra 3 possibilidades. Então, para ele ser azãozinho, me resta 2 em 3. 2/3, tá? Aqui 1/3. Então, a resposta é 2/3. Quanto que é 2/3? 6666666 é 66,66, 67% aproximadamente. Por isso que é a letra D de dado. Beleza? Isso é uma outra pegadinha bastante comum. E se cair, você não pode errar.
tá bom? Então já sai à frente dos seus concorrentes se você conseguir prestar atenção nisso antes de resolver o exercício, tá? Vamos agora para a questão 11 na reta final da nossa aula. Questão número 11 fala o seguinte, ó. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva. Bom, já fiquei sabendo o que ela é, então vou colocar lá, ó. PKU. O que é PKU, prof? É o símbolo, é a simbologia em inglês da fenilcetonúria, tá? Porque eu sou chique, eu falo inglês, então PKU. Só não sei o que significa, como é que pronuncia, mas tá bom, tá? Então eu sei que ela é o quê? Azinho, porque ele acabou de falar. Ou seja, a pessoa que é normal, que não tem essa característica, ela é azão traço, tá? Associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório por lei em que embalagens de alimentos com refrigerantes dietéticos informa a presença de fenilalanina. Não sei se vocês já repararam nisso, mas reparem a próxima vez. Qualquer refrigerante Diet, Light, Zero, está escrito na lateral ou no rótulo, em qualquer local, contém fenilalanina, porque é um aminoácido que é utilizado na preparação desses produtos. E a pessoa que tem fenilcetonúria não pode utilizar esse produto, tá? Uma mulher portadora da mutação para o gene tem 3 filhos normais com um homem normal. Então vamos lá, devagar, para conseguir entender eu não esquecer. Uma mulher portadora do gene para mutação. Então eu estou imaginando que ela é azão. Ela é normal, mas ela tem o gene, porque acho que se ela fosse doente ele falaria, tá? Tem 3 filhos. 3 filhos normais, com homem normal. Só que ele não falou quem eram os filhos. Então eu vou colocar aqui um losango. Apesar de eu não gostar muito dessa representação, tá? Losango significa que o sexo é indiferente. Eu poderia colocar um ponto de interrogação. Ele falou filho. Não falou se é menino ou se é menina. Mas ele falou que esse cara aqui, ó, que é normal, ou seja, que ele tem um azão, tá? Ele é filho de pai que tinha fenilcetonúria. Então o pai desse cara era azinho. Olha a nossa família sendo construída aqui. Quer dizer que esse cara é azão. Por quê? Porque se o pai dele era azinho, obrigatoriamente ele tem um azinho aqui, tá? Devido à mesma mutação do gene encontrada, lá, tudo bem. Qual a probabilidade de uma 4ª criança gerada por esses pais apresentarem fenilcetonúria? Então todo mundo aqui é normal, gente. Todo mundo aqui é o quê? Azão traço. Não sei se é azão. Qual é a chance de uma 4ª criança aqui, criança não remete o sexo também, ser azinho? Ah, mas as 3 primeiras foram normais, quer dizer que a 4ª tem chance de ser afetada? Ou que a 4ª tem chance de ser normal porque as 3 primeiras foram? Não muda nada. Cada caso é um caso, zera tudo as probabilidades. Então a probabilidade de uma criança, independente do sexo, ser azinho é um cruzamento simples. Você vai pegar o pai e a mãe, que são heterozigotos, fazer a distribuição e aí você vai colocar lá azão, e azinho. A resposta é aqui, 1/4. 1/4 ou 25%. Essa é a resposta, letra C. Se ele perguntasse qual é a chance do casal ter uma menina com fenilcetonúria, aí você ia multiplicar o 25, né, ou 1/4 por meio e dar 1/8. Ah, mas por que a gente não fez isso lá na herança ligada ao sexo? Porque, ó, aqui eu estou falando do azinho, eu não estou mostrando se é menino ou se é menina. Lá eu mostrava, se era XY, XX, eu já estava mostrando, então o sexo já estava explícito lá, tá bom? Vamos agora para a questão 12. Questão número 12 mostra o seguinte, ó. Com base nos experimentos de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como leis de uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei de distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole, tá? Então é o que ele fala da segregação independente. Então se eu tiver, por exemplo, um par de cromossomo, aqui o cromossomo número 1 e aqui o cromossomo número 2, o par, sempre o par, tá? E eu tiver, por exemplo, o gene A e o gene Azinho no par número 1, o gene B e o gene Bzinho no par número 2,
como eles estão em cromossomos diferentes, em pares distintos, eles vão se segregar, se separar durante a meiose na formação de gametas de maneira independente. E aí tem toda a questão da segunda lei de Mendel, da lei da distribuição independente dos gametas, né? A segregação independente dos fatores. Tá? Aí ele fala o seguinte: hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Existe uma coisa que Mendel não descobriu, que foi descoberto por Thomas Morgan, anos depois da morte de Mendel. Estudando moscas chamadas de Drosophila melanogaster, o Morgan descobriu que alguns genes relacionados ao olho da mosca e ao corpo da mosca, tá? A cor do corpo da mosca, davam proporções alteradas segundo a lei de Mendel, né? Se é uma lei, gente, não pode mudar, né? Então Morgan descobriu que não estava batendo os estudos que ele fazia com o que Mendel tinha descoberto. Depois ele foi analisar que os genes das moscas estavam localizados no mesmo cromossomo. O que havia acontecido com Mendel era o seguinte: ele estudou, o Mendel, ele estudou 7 características. Tá? Cada característica era um gene, então foram 7 genes. Por incrível que pareça, as ervilhas que Mendel estudou, o genótipo dela, o cariótipo, é 2N igual a 14. E que é isso? Quer dizer que são 7 pares. Olha que coisa louca. Quer dizer que cada um desses 7 genes estava localizado em um par diferente. Então, todas as características que Mendel analisou, em nenhum momento deu um número diferente do que a proporção que ele colocou. Mas se ele tivesse analisado uma 8ª característica, é possível que uma 8ª estaria em conjunto em um dos 7 pares. Veja o nosso exemplo. Nós temos hoje cerca de 20 mil genes. Esses 20 mil genes estão distribuídos em 23 pares de cromossomos. Né? Então é quase 1000 genes por cromossomo, então sempre genes estarão ligados no mesmo cromossomo. Então é a história do linkage ou ligação gênica, ligação fatorial, que aqui está representado pela alternativa. A distribuição dependente do caráter, organismos nem sempre herdam cada um do não, alterações cromossômicas, os genes localizados fisicamente próximos ou mesmo no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos, que é a letra D. E quanto mais próximo entre eles, mais difícil separar. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um C, ó, separar o C do A no crossing over é muito mais difícil que separar o B do A, que estão mais distantes, tá? Então, essa é linkage, tudo bem? Então, não é muito comum cair linkage no Enem, mas isso foi uma questão conceitual. O pessoal tem medo de linkage na hora de fazer aquelas contas de linkage, né? Aquela taxa de permutação, distância cromossômica. Aqui não foi nada de conta, foi simplesmente teoria que foi exigida aqui. Vamos ver o que fala da questão 13, eu acho que é sobre segunda lei de Mendel. Vamos conferir? Vamos lá. Questão 13 diz o seguinte, ó: a mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados: o tamanho das asas e a cor do corpo. Acabei de falar sobre isso, né? Mas eu falei, em vez de tamanho da asa, eu falei sobre a cor do olho, tá? Mas também é estudado esse caráter. Trata-se de condicionado por um gene autossômico. Se é autossômico, vai dar a mesma taxa para machos e fêmeas, ok? E se tratando de tamanho de asa, a característica asa vestigial, ela é recessiva em relação à asa longa. Então eu já vou tirando os dados aqui para me adiantar. Asa vestigial é azinho, azinho. Asa longa é asão traço, ok? Em relação à cor, a coloração cinza é recessiva em relação à coloração preta. Então a coloração preta é Bzão traço e a cinza seria Bzinho, Bzinho. Tudo bem? Continuando. Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caracteres. Vamos lá. Então aqui ele tem azão, azinho, bezão, bezinho.
Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O que é isso? São indivíduos heterozigotos para os dois caracteres. Um deles é um macho e outro é uma fêmea, tá? Pessoal, aqui é a segunda lei de Mendel. Segunda lei de Mendel, nós temos alguns atalhos para fazer, tá? Por quê? Se você aprendeu a fazer cruzamento por tabela e não por distribuição, você tende a querer fazer por tabela aqui. Isso vai gerar uma tabela com 16 descendentes, que é uma tabela bem grande para você resolver, tá? Eu aconselho você a tentar aprender a usar a proporção fenotípica mendeliana, que é aquela famosa 9-3-3-1. 9-3-3-1. O que é isso? Quando eu tenho esta situação, exatamente essa situação, dois indivíduos heterozigoto para as duas características dessa forma, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu sempre vou gerar um padrão de descendência de 9/16 que tem as duas características dominantes. No caso da mosca, seria mosca preta com asa longa. 3 entre 16 teria a primeira característica dominante, mas a segunda característica recessiva, ou seja, a primeira dominante é mosca preta, só que com asa vestigial. Depois, 3/16 teria a primeira característica recessiva e a segunda dominante. Acho que eu troquei aqui, na verdade. Eu troquei as letras. Deixa eu só trocar aqui para ficar certo. Depois vocês não brigarem comigo, tá? Aí, eu só troquei as letras, tá, gente? Aí, então, aqui vai ter, ó, Azinho, Azinho, que é cinza, e Bzão traço, que é longa. E, finalmente, 1/16 é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que seria uma mosca toda cinza com asa vestigial. Essa apresentaria as duas características recessivas, tá bom? Aí ele diz o seguinte: do qual foram geradas 288 moscas. Veja, gente, deste cruzamento nasceram 288 moscas. É mosca demais, né? Dessas, qual a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Qual é o fenótipo dos indivíduos parentais? É um azão e um bzão, ou seja, é preto com asa longa. Os dois são pretos com asa longa. Moscas pretas com asa longa, pela proporção mendeliana, é 9/16. Mas aqui não é a resposta 9/16, ó, não tem a resposta. Por quê? 9 moscas nasceram de um total de 16. Mas o meu total não é 16, o meu total é 288. Então você vai fazer uma regrinha de 3 aqui. Ao fazer essa regrinha de 3, você vai encontrar que o seu x equivale a 162 moscas, que seria a resposta letra B de bola, tá? Essa seria a resposta. Ah, mas se ele perguntasse, por exemplo, qual seria a proporção de moscas pretas com asa vestigial? 3/16. Aí você faria a conta com 3/16. Tudo bem? Ok? Vamos agora para a última questão da nossa aula, questão 14. Confere aqui. Questão 14 fala o seguinte, ó. Após a redescoberta do trabalho de Mendel, vários experimentos buscam testar a universalidade de suas leis. Suponha um desses experimentos realizado em um mesmo ambiente, em que uma planta de linhagem pura com baixa estatura, 0,6 metros, então uma planta com 0,6 metros, tá? Foi cruzada com uma planta pura alta de 1 metro. Então elas foram cruzadas com uma planta pura de 1 metro, tá? Na prole F1, todas as plantas apresentaram altura de 0,8 metros. Na F2, que são F2? F1 vezes F1, os pesquisadores encontraram os dados a seguir. Então, o que é isso, gente? Isso aqui chama-se herança quantitativa. Herança quantitativa. Quantitativa. Onde eu tenho um mínimo,
que é isso aqui, e o máximo, que é isso aqui. E no caso 0,8 seria a média, o mediano, tá? Então nós teríamos aqui, ó, a parental, que é o 0,6 vezes 1. Depois a F1, que seria 100%, 0,8 metros, tá? 100%. Aí eu faria o cruzamento entre 0,8 e 0,8 e eu teria essas todas escalas aqui, de 0,6 a 1, tá? Gradativamente. 0,6 é o mínimo, 0,7, 0,8, 0,9, finaliza no 1, ok? Para eu saber quantos genes estão atuando aqui, eu preciso contar quantos fenótipos eu tenho. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos. São 5 fenótipos. Tá? 5 fenótipos é o número de alelos mais 1. Então quer dizer que o número de alelos é igual a 5 menos 1. Então o número de alelos é igual a 4. Ou seja, este caractere, tá, é regido por 2 pares de genes. Isso é um tipo de interação gênica herança quantitativa, tá? Então eu poderia dizer da seguinte forma: o cara que é o mínimo, são todos os alelos recessivos ou não aditivos, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. O cara que é o máximo, ele é todo dominante, ou todo maiúsculo, Azão, Azão, Bzão, Bzão. É a mesma coisa quando a gente fala de cor da pele no estudo da herança quantitativa. Do branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e o negro. Só que aqui a gente está fazendo uma medida, tá? Eu sei quanto cada alelo acrescenta na altura da planta, que é 0,1. Na cor da pele eu não sei estimar a quantidade de melanina que se acrescenta, mas acrescenta. O 0,7 tem pelo menos um aditivo, então ele é azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho. O 0,8, ele tem 2 aditivos, então ele pode ser azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, ou ainda nesse caso, um díhíbrido, tá? O 0,9 tem 3 aditivos, azão, azão, bezão, bezinho, e azão, azinho, bezão, bezão. E o 10, todos aditivos, ok? Falar, mas vou fazer conta, que nem vai precisar. Veja, os pesquisadores chegaram à conclusão que a partir da observação da prole, a altura dessa planta, a característica que Mendel não segrega de maneira da lei de Mendel, segrega, tá? Não é herdada e sim ambiental? Não, ela é herdada. Representa uma herança mitocondrial? Não. É definida por mais de um gene, ali ó, 2 pares de genes. É essa aqui. É definida por um gene de vários alelos? Não. O que é um gene de vários alelos? Isso aqui é a cor do pelo do coelho. Dos pelos nos coelhos. Chamar de polialelia, quando você tem o coelho selvagem, coelho chinchilo, coelho himalaia e coelho albino. Tá bom? Então, é essa questão de herança quantitativa. Tá? Deu para perceber também que o Enem não cai muito esse tipo de herança. Se você tiver alguma dúvida nessas questões de genética, nos assuntos específicos que nós estamos falando aqui, você pode voltar lá na aula do extensivo, tá? Que tem as aulas individualizadas sobre cada um desses assuntos bem mais aprofundado. E qualquer dúvida, você me manda uma resposta, me manda uma pergunta no WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom? Então, gente, chegamos ao final da nossa aula 14 do intensivo e na semana que vem viremos com a aula 15 para vocês e a continuação da nossa revisão. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.